Este é o programa de formação InfoSoc, módulo 1, visualização e análise de dados de indicadores sociais com o Google Data Studio. O Google Data Studio é um programa de visualização de dados que faz parte de um conjunto de ferramentas que a empresa Google dispõe aos usuários para analisar dados de marketing e de inteligência dos negócios, de BI, Business Intelligence. São vários produtos hoje que existem no mercado que fazem esse tipo de visualização de dados para facilitar os insights, as ideias, a compreensão do volume de informações que se tem na hora de tomar decisão, principalmente para as empresas. Mas também o software de visualização de dados e de inteligência de negócios também pode ser utilizado para análise de dados sociais, dados científicos. São ferramentas muito poderosas que nos ajudam a compreender, num primeiro momento, as relações que temos entre os dados. O Google Data Studio é um software que tem a vantagem de ser gratuito e bastante intuitivo, bastante fácil de ser utilizado, pelo menos essa foi a intenção dos desenvolvedores. É um software baseado em experiência de anos da equipe do Google com o uso de ferramentas de visualização de dados em painéis, chamados dashboards, nas ferramentas que o Google dispõe nos seus relatórios de análise de acesso às páginas, de recursos de mercado, das campanhas que as empresas fazem anunciando nos sites do Google. E toda essa experiência foi combinada para oferecer essa ferramenta de visualização dos dados para público em geral. É um relatório interativo, um relatório que pode ser distribuído e disseminado para as pessoas e que pode ter um impacto bastante grande na forma como a gente pode compreender num primeiro momento os dados, a natureza dos dados que temos na nossa mão. A visualização ela é muito importante. A ferramenta ela tem várias utilizações. Uma delas é a produção de relatórios para clientes, para o público em geral, para mostrar o volume de informações de uma que se tem, né, no projeto, na empresa, na instituição que está disponibilizando essas informações. Essa ferramenta faz com que o público possa ver os dados de uma maneira bastante fácil e rápida, combinando as informações. Esse é um primeiro conjunto de utilidades que o relatório dinâmico, o dashboard do Google e do software de maneira geral de BI oferece. Uma segunda vantagem é para nós pesquisadores, nós que estamos desenvolvendo o conhecimento, para você que está trabalhando num determinado tipo de produto, num determinado desenvolvimento de um determinado projeto. O Google Data Studio permite a combinação de vários dados para você ter a visualização, você ter a compreensão dos dados. Então ele serve também como uma ferramenta analítica a partir da visualização dos dados, ou seja, da exploração inicial dos dados a partir da visualização. Então não é só uma ferramenta de marketing para levar ao público em geral os dados de uma maneira mais clara, é uma função bastante importante, mas também é uma ferramenta para análise de dados que nós vamos utilizar aqui no nosso módulo para analisar os indicadores sociais das duas maneiras. Vamos utilizar o Google Data Studio como ferramenta para compreendermos, para estudarmos, para entendermos as relações que existem entre os vários indicadores que estamos trabalhando e também construir relatórios
que sejam impactantes para o público, que façam com que o público possa entender, compreender essas informações de uma maneira simples e direta. Vamos fazer então uma visualização do Google Data Studio. Em primeiro lugar, é necessário entrar no Google Data Studio através do endereço datastudio.google.com. Ele vai requerer que se faça o login na conta Google. Vamos entrar no relatório de tutorial do Google Data Studio. Este relatório já vem pronto e ele oferece para a gente uma série de demonstrações do potencial que o programa pode nos oferecer, tanto para a análise de dados quanto para a exposição de dados para o público, para as pessoas às quais nós temos interesse em mostrar os nossos estudos. O sistema Google Data Studio está em inglês, está em português no menu, todas as funções que ele traz para o nosso trabalho, mas os manuais estão em inglês. Então, para traduzir para o português automaticamente, vamos utilizar aqui dentro do Google Chrome a extensão do Google Tradutor, né? E vamos traduzir para o português. Esse relatório ele pode ser copiado, todos os relatórios, todos os dashboards desenvolvidos pelo Google podem ser copiados utilizando o seu botão de fazer cópia, que fica logo acima, perto do botão compartilhar. Esse outro botão aqui indica a apresentação em modo de tela cheia, o que é mais fácil para a visualização dos dados. Nós vamos ver uma das primeiras características importantes do Google Data Studio, que ele é um relatório dinâmico de fato. Ele pode possuir várias páginas. Esta é uma página, e ele pode ter várias páginas no seu relatório, como um texto, e um texto dinâmico. Um texto em que, na medida em que a gente vai vendo os dados, a gente pode interagir diretamente com os dados. Vamos ver aqui como podemos interagir com os dados no Google Data Studio. Ao passar o mouse sobre um gráfico, por exemplo, ele vai automaticamente mostrar os pontos e os valores que correspondem a cada um dos pontos que nós temos. Isso facilita bastante, tanto para a análise quanto para a visualização por parte do usuário. As tabelas também podem ser automaticamente classificadas ao clicar dos itens do cabeçalho das tabelas. Ele automaticamente reordena esses itens de acordo com o que foi selecionado. Os dados eles podem ser também exportados, né, todos os dados, se o autor do relatório assim o permitir, né? Então eles podem ser exportados no formato CSV, que vamos ver mais adiante, é um formato básico de valores de texto para poder ser incorporado em qualquer outro programa, ou no formato CSV para o Excel, que é um formato CSV, no caso do Excel, em vez de ser separado por vírgulas, separado por ponto e vírgulas. Pode ser exportado também diretamente para as planilhas, porque o Google Data Studio faz uma integração com a planilha do Google diretamente, certo? Então é possível fazer a exportação dos dados se quem elaborou o relatório quiser deixar esse tipo de função disponível para os usuários. Um outro fator interessante é a interação que o Google Data Studio faz no recálculo de toda a planilha que está sendo apresentada, de todo o relatório, a partir da seleção de alguns valores. Por exemplo, aqui temos um gráfico em formato de pizza que simula, né, a quantidade de usuários vindo, né, novos visitantes,
ou usuários de retorno e quais os canais que que eles utilizaram, quais os principais dispositivos móveis, né, que eles utilizaram, iPhone, iPad, né, e outros, né, uma simulação. Bom, vamos tirar aqui, por exemplo, queremos ver só o retorno, vamos tirar os novos visitantes. A gente vai ver que automaticamente os valores são recalculados nas outras partes do relatório que contém os mesmos tipos de dado. Então, só em função muito importante para a gente fazer um aprofundamento da análise e uma visualização dinâmica dos resultados. Voltando aos valores, ele recalcula todos os valores, todos eles são recalculados a partir, todos os valores que têm o mesmo vínculo com essa tabela que está alimentando esses dados aqui, eles são recalculados para que o usuário tenha, e o pesquisador, a pesquisadora que esteja analisando o relatório, tenha a visão de todo o conjunto da página a partir daquela seleção que foi feita. Esse é um recurso muito importante que o Google Data Studio tem para o nosso trabalho. Uma outra forma importante, vamos ver mais adiante, a conexão de dados. Podemos conectar vários tipos de dados. Vamos trabalhar aqui com dados planilha do próprio Google, mas vamos ver quais são os outros conectores que é possível se trabalhar. E o Google Data Studio oferece também várias modalidades de gráfico. Temos a possibilidade de mapas, gráficos de barras, gráfico de pizza, como foi visto, os gráficos de dispersão, que podem combinar 4 ou 5 valores no eixo X, Y, o valor de cada ponto desse aqui e o tamanho do ponto também, ele pode ser um outro valor, e a cor também pode significar um outro valor, um gráfico que dá uma visualização bastante completa de um conjunto de dados. O gráfico de marcadores e os gráficos de área. Então, são opções bem amplas aqui de possibilidade para poder a gente trabalhar de maneira básica, né, com os dados, uma visualização. Então, todo o objetivo do Google Data Studio é fornecer para a gente uma visualização imediata para que possamos ter insights, ter visões que nos permitam correlacionar os fatores e ter ideia sobre qual é o andamento, qual a perspectiva que temos aqui com os dados que estamos trabalhando. Isso a partir da exploração visual dos dados. Por isso ele oferece esse conjunto de ferramentas interativas e com esses tipos de gráficos dá para termos uma ideia bastante interessante dos dados que estamos trabalhando. O Google Data Studio pode ser utilizado, então, como eu falei antes, como ferramenta de pesquisa e análise, pode ser utilizado como ferramenta de divulgação para o público, para que o público possa interagir, e esse público é o público variado, pode ser cliente de uma determinada empresa, pode ser um público amplo de uma política pública que está interessado em acompanhar os resultados, os impactos daquela política, pode ser o relatório social de uma empresa, pode ser o relatório de marketing, enfim, a variedade de produtos que podem ser feitos aqui com o Google Data Studio é muito grande, com todos os programas de BI, como Power BI, como outros que existem concorrentes do Google Data Studio. Como falamos aqui, vamos trabalhar com o Google Data Studio porque ele nos dá, de uma maneira fácil, intuitiva e gratuita, acesso a esses recursos profissionais de divulgação e análise de dados visuais. Por isso, vamos insistir aqui no conhecimento e vamos aprofundar no conhecimento do Google Data Studio. Bom, vamos propor uma atividade para você conhecer um pouco mais do Google a partir da exploração de alguns recursos de formatação.
Então, há uma atividade passo a passo proposta a partir do relatório da empresa Acme para começar a conhecer, explorar as ferramentas de formatação, de visualização do Google Data Studio. Então, execute o passo a passo. Qualquer dúvida, entre em contato, mande e-mail, publique suas conclusões, suas ideias, compartilhe com todos no grupo através do mural do Google Classroom, ou qualquer dúvida por e-mail pode ser tratado diretamente. É um software que vem sendo bastante procurado hoje como ferramenta de análise, exatamente por ser gratuito e ser fácil de ser utilizado e ao mesmo tempo poderoso na sua capacidade de análise. E isso, obviamente, quem conhece, quem tem conhecimento dessa ferramenta, tem um diferencial no trabalho e também dentro da academia, na atividade de ensino. Então, faça atividade, explore, fique à vontade para conhecer o Google Data Studio, crie as suas opções aqui no relatório de marketing, as suas opções visuais, e qualquer dúvida, entre em contato e compartilhe conosco aqui o que você está fazendo através do Google Classroom.